Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós. A vida eterna já nos deu, a alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. É um prazer estar com você mais uma vez aqui em nosso ambiente virtual para iniciar o nosso culto de louvor e gratidão a Deus. Você que está chegando aí em nossa live, vá se aproximando,
A paz do Senhor, nosso irmão Francisco, nosso irmão Josival, a paz do Senhor, irmã Lourdes, Luana Lima, Renata, Juane, vamos ver quem mais já chegou por aqui, Priscila, Bárbara, Boanerges, Bruna, Cassiana, nosso irmão Gilson, Sabino, enfim, nós vamos dar início oficialmente ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor e vamos iniciar com a nossa oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês aviso de utilidade pública para nós, para toda a igreja IBEM-PV. Evite sair de casa, evite o beijo, evite o abraço, evite sair de casa, evite o aperto de mão, evite sair de casa. Se por acaso você sair, utilize sempre álcool gel, pelo menos de 3 em 3 horas, lavando também as suas mãos com sabão, em água corrente, né, higienizando bastante suas mãos, tá certo? Se for tossir, esconda a tosse no seu braço, tá bom? Para que o seu espirro não se propague e evite sair de casa, gente. É a melhor recomendação no momento, é a gente continuar adorando ao Senhor através das nossas lives, cultuando, congregando virtualmente. A gente pode conversar por telefone, WhatsApp, mas evite sair de casa, faça o máximo possível de isolamento, porque nós precisamos nos guardar, não apenas por nós, mas por todos aqueles e aquelas que nos cercam, inclusive nossa parentela, amigos e vizinhos, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração inicial, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade de juntos louvarmos e bendizermos o seu nome. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor nos concede como igreja do Senhor aqui na terra, poder, no momento de isolamento social, continuar as nossas atividades, Senhor, louvando a Ti, adorando ao Senhor em nossos lares, com nossa família, mas também através, ó Deus, de lives, através de ambientes virtuais, como este que estamos usando hoje, que temos usado já há uma semana. Nós somos gratos porque o Senhor tem dado estratégias à Tua igreja para continuar avançando. O primeiro selo de Apocalipse, no capítulo 6, diz que o cavaleiro que vem assentado no cavalo branco, ele vem vencendo para vencer. Amém. E nós acreditamos que essa é a promessa do Evangelho. O Evangelho não para, ele não retrocede, ele não esmorece ante as dificuldades da existência, ante as lutas da humanidade. Ele continua vencendo porque ele é o próprio Cristo. Cristo é o Evangelho, ele é o Senhor da igreja e a igreja, Deus, continuará prevalecendo ante toda e qualquer situação que precisemos enfrentar, inclusive os juízos do Senhor sobre a terra. Tua palavra também nos ensina que o Senhor nos guarda em meio aos teus juízos e nós te louvamos por isso. Mas desde já queremos apresentar diante do Senhor a nossa nação, nosso estado, nossas cidades adjacentes, ó Deus, o mundo, Senhor, tem misericórdia. No teu juízo, lembra-te da tua misericórdia, Senhor. E ó Deus, abranda, Senhor, esse juízo sobre as nações, sobre o mundo. E nos ajuda também, ó Deus, em momentos como esse, não esmorecer em nossa fé, pelo contrário, ser cada vez mais fortalecidos na força do seu poder, buscando a Ti em oração, meditação da palavra, ó Deus, servindo ao outro, comunicando o Teu Evangelho em nossas redes sociais e, ó Deus, comungando uns com os outros na medida do possível por meio das redes sociais e da telefonia. Então, muito obrigado. Recebe, Senhor, o culto que nós iremos ofertar a Ti publicamente, mas não presencialmente, e que tudo aqui concorra para a glória do Senhor. Aleluia. E que o Senhor nos ensine por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora fazer a nossa leitura bíblica, que está no Evangelho de João, capítulo 15. Nós iremos ler hoje do versículo 18 ao versículo 21, que também será o nosso texto base da pregação desta noite.
Evangelho de João, capítulo 15, do verso 18 ao 21, diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outro, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Da mesma forma, também iremos fazer a nossa leitura cronológica, que hoje está no Salmo 88. Então, peço que você se dirija até o Salmo 88 para continuarmos nossa leitura cronológica. Se você encontrou aí, diga amém. Então, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no Salmo 88, que nos diz o seguinte: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida jace à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação. Para com eles estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar. Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Por longe de mim, para longe de mim, afastaste o amigo e companheiro. Os meus conhecidos são as trevas. Né? Um salmo que trata da calamidade deste homem de Deus que vem enfrentando várias lutas em sua vida e não consegue enxergar esperança senão continuar clamando ao Senhor, pois ele entende que na hora da aflição somente o Senhor pode ser a sua fortaleza e o seu porto seguro. Possamos também aprender com esse salmo nessa noite, nesse tempo de crise que vivemos, para que tenhamos esperança em nossa alma. Então, irmãos e irmãs, vamos agora partir para o nosso momento de louvor e de adoração ao Senhor com o nosso irmão Edilson.
vá. Graças e paz, meus queridos. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais um domingo estar aqui reunidos, né, para louvar ao Senhor. Ainda que você esteja do outro lado dessa telinha, nós estamos aqui, nós estamos cultuando ao Senhor, estamos dando continuidade ao nosso culto ao nosso Deus poderoso, né, onde a nossa fé é fincada, é raizada, é onde a nossa confiança nós depositamos, porque sabemos em quem cremos, que é no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o Deus que mandou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, onde nós merecíamos, mas o Senhor foi lá, cumpriu o propósito de morrer na cruz e resgatar o seu povo para si. Então é esse Deus que nós vamos louvar nessa noite. Nossos lábios te louvam, Senhor, porque Tu és um Deus forte, Tu és um Deus maravilhoso. Por isso nós nos agarramos ao Senhor, porque nossa confiança tem que estar somente em Ti, Deus. Aleluia. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Tem um delayzinho, tem um tempo. A minha alma Tem sede de Ti, meu corpo te almeja com terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo num santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida e meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo num santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida e meus lábios te louvam. E meus lábios te louvam. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida e os lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida e os teus lábios te louvam. E os meus lábios te louvam. Ah, Senhor Deus, nós sabemos que aquele que habita no esconderijo, a sombra do Altíssimo, somente nele, Senhor Deus, nós podemos descansar. Nós podemos nos esconder. Somente em Ti, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz a
Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, oh, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei de pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Nós nos escondemos em ti, Senhor. Bem-aventurado cujo pecado é perdoado, Senhor. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou, mas eu confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao secarem minhas águas livre estarei.
Bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite, Senhor. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou. Mas eu confessei-te meus pecados e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao secarem minhas águas livre estarei. Confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem minhas águas livre estarei. Aleluia. Amém. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma, Senhor. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento.
Muitos me dizem, oh meu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Cantemos juntos. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Louvores que trazem esperança ao nosso coração, louvores necessários para o nosso dia, para o nosso tempo, louvores de clamor a Deus por perdão, também louvor por expressão de confiança no Senhor, que é o nosso Redentor. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive, né? E nós sabemos que ele continua vivo. Então, neste momento, nós iremos fazer a nossa oração missionária, a nossa oração intercessória, e nós iremos clamar por Marcilene e Maria, que estão na Espanha. Recebemos um vídeo dela hoje, compartilhando a situação, né, da Espanha, que de ontem para hoje nós tivemos ali na Espanha mais de 800 mortos, e o número vem crescendo a cada dia. Iremos orar também com o pastor Rafael, missionária Tatiana e seus filhos, Jonathan e Davi. Também iremos orar por Wagner, Beatriz. Também estaremos orando por Felipe Magno e Érica. E também estaremos incluindo a missionária Betânia, esposa do missionário Paulo, né, que esteve em contato com pessoas doentes com a Covid-19, está em quarentena. Né? Então também estaremos orando e iremos incluir também neste momento oração pelo nosso querido Pedrinho, filho de Franklin e Milena, que está hospitalizado, né, tratando de uma doença respiratória. Não é o Covid, tá certo? Mas está tratando disso, e nós iremos incluí-lo também nesse momento de intercessão ao Senhor. Então, vamos orar a Deus nesse momento, e logo a seguir nós teremos a exposição da palavra do Senhor. Curva sua cabeça e aproveite esse momento também para orar pelos seus pedidos em especial, né, por Isadora, que a gente sempre tem orado, por nosso irmão Samuel, né, e por tantos outros pedidos, pela nossa irmã Márcia, que sofreu um acidente. Então vamos também estar orando por eles nesse momento, né? Pai querido, obrigado, Deus, por esse momento de culto. Como tem sido maravilhoso em meio ao isolamento poder continuar louvando ao teu nome, glorificando o teu nome e ao mesmo tempo disseminando nas redes sociais
esse nosso amor pelo Senhor, esse nosso desejo de te conhecer, de viver para o Senhor, de ofertar nossa vida a ti, Senhor. Obrigado por esse canal, ó Deus, e obrigado por esse momento que estamos vivenciando nesta noite, de louvor ao Senhor. Como foi bom, Deus, orar a ti, ler a tua palavra, cantar louvores a ti, e agora queremos interceder ao Senhor, meu Deus, pelos nossos missionários, por Maria e Marcilene, que está na Espanha, uma situação terrível, Deus, vidas sendo ceifadas a cada dia, 500, 800, 700, números catastróficos, Senhor, de morte. Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia da Europa como um todo. Ó Deus, tem misericórdia de Marcilene e Maria na Espanha, mas tem misericórdia da Inglaterra, tem misericórdia da Itália, Senhor, de todos os países que compõem a Europa, Senhor, dos missionários que ali estão trabalhando, ofertando suas vidas. Tem misericórdia, socorre-os, ó Deus, nas finanças, na provisão financeira, como Marcilene falou hoje. É certo que o governo dará uma ajuda com relação à água, à luz, com relação a uma internet, com relação a um alimento, mas talvez faltará dinheiro para pagar um aluguel, para pagar uma despesa na farmácia. Senhor, tem misericórdia, ajuda-nos, Senhor, levanta a igreja do Senhor para nesse momento ser um braço forte, ser um sustento na vida das nossas missionárias. Assim como também oramos por Rafael e Tatiana e seus filhos, ó Deus, que estão também naquele país fechado. Deus, tem misericórdia, Senhor. Eles dependem do sustento que vem da tua igreja, das igrejas aqui no Brasil, em Minas Gerais, a nossa, e tantas outras igrejas. Senhor, não permita que nós deixemos eles à deriva, Senhor, lá naqueles países, Senhor. Que o Senhor traga compaixão no nosso coração, para que mesmo que se a nossa renda caia com os efeitos, ó Deus, do isolamento social, ainda assim possamos, pela fé, sustentar as cordas dos nossos irmãos que estão no outro lado, Senhor, do mundo, pregando a tua palavra, anunciando o reino, Senhor, aconselhando, pastoreando, visitando na medida do possível, nem que seja por uma ligação pela internet, mas estão ali atuando, Senhor, para a glória do teu nome, confiando em que o Senhor dará o sustento deles, e esse sustento vem através da tua igreja, Senhor. Então usa-nos nesse momento. Também queremos te apresentar, Senhor, a vida de Felipe Magno e de Érica, que estão também naquele país perseguido. Guarda eles, Senhor, guarda eles de todo mal, das enfermidades, guarda ele, Senhor, da pobreza, guarda ele de qualquer calamidade, Senhor, da perseguição existente naquele país. Livra ele, Senhor, para que o teu nome continue sendo glorificado através do falar, do testemunhar, do proclamar na vida dos teus filhos. Também cuida, ó Deus, de Wagner e Beatriz, que estão ali no Chile, Senhor. Tem misericórdia deles, Senhor. O Chile também está entrando em isolamento social, ó Deus, cada vez mais forte, Senhor. Ajuda teus filhos ali naquele país, que lidam já com pessoas vulneráveis, pessoas que estão em recuperação das drogas, de vícios, Senhor. Tem misericórdia. Concede toda a provisão para ele, para a Bia, para as pessoas que eles têm pastoreado ali naquele lugar, Senhor. E que o dinheiro não seja um empecilho, Senhor, um obstáculo para impedi-los de cumprir o teu propósito, Senhor. Amém. Levanta a igreja do Senhor, a igreja que tem recursos, a igreja que tem condições, as pessoas que têm condições, Senhor, nesse momento, para ajudá-los, Senhor, nesse momento tão difícil, Pai. Queremos apresentar também Betânia, que está em isolamento, de quarentena, porque teve contato com pessoas portadoras do Covid, Senhor. Tem misericórdia de Betânia, põe a tua mão, como nós cantamos aqui nessa noite, que ela esteja guardada no esconderijo do Altíssimo, na morada do Altíssimo, no refúgio do Senhor, que é um lugar de segurança, um lugar de conforto e de consolo no Senhor. Guarda ela, Senhor. Também te apresentamos Pedrinho, que está agora internado no hospital, ó Deus, tratando de um problema de saúde respiratória, que o Senhor
possa invadir aquela sala, Senhor, aquele quarto, aquele apartamento, Senhor, com a tua cura, Senhor, tocando no pulmão dele, limpando para que não tenha nada e ele possa sair dali curado pelo poder do Senhor, meu Deus. Manifesta na vida dele. Usa, Senhor, os médicos e os medicamentos para que tudo concorra para a glória do nome do Senhor. Também apresentamos nossa irmã Márcia, que sofreu um acidente por esses dias, que já está em casa, Senhor, mas pedimos a força do Senhor sobre sua vida, o conforto, o consolo do Senhor e a cura, Deus. Toca nela, Senhor, que a tua virtude alcance ela para a glória do Senhor. Também te apresentamos todos os demais pedidos que não foram expostos aqui, mas que cada irmão e irmã no seu lar, na sua casa, elevou a ti em forma de súplica, em forma de clamor, em forma de petição, porque a tua palavra diz que devemos nos livrar de toda ansiedade, apresentando nossas súplicas, petições, orações e ações de graças ao Senhor. E a paz do Senhor, que excede a todo entendimento humano, guardará o nosso coração. Amém. Então nós louvamos ao Senhor por isso e te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, então, vamos passar agora para o momento da mensagem bíblica, né? Iremos ler novamente o texto, João, capítulo 15, né? Do verso 18 ao 21, que nos diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outro me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua palavra. Irmãos, na última mensagem, onde nós trabalhamos que a santificação é o amor ao próximo, nós chegamos às seguintes aplicações para a nossa vida. Primeira aplicação é que Jesus é o nosso exemplo de amor a ser seguido. Portanto, o nosso padrão de amor não deve ser o que o mundo fala sobre o amor, não deve ser nem mesmo o que nós falamos acerca do amor, mas deve ser Cristo Jesus e a sua prática amorosa para conosco, para com o mundo. Então este deve ser o nosso exemplo e foi a nossa primeira lição da semana passada. A nossa segunda lição foi que conhecer a palavra de Deus é ouvir de Jesus: você é meu amigo ou amiga. Nós percebemos que os amigos e amigas de Jesus são aquelas pessoas que conhecem a vontade de Jesus. Ou seja, Jesus as ensinou a sua vontade e, portanto, por isso, já não são mais... O termo servo ou serva se torna inapropriado, porque o servo não sabe o que o seu senhor está fazendo, mas aquele que conhece ao Senhor sabe o que ele está fazendo e, portanto, tornou-se amigo ou amiga de Jesus. A terceira lição que nós tiramos na semana passada foi que ser amigo de Jesus implica uma mudança em nós, não nele. Ou seja, Jesus não é rebaixado da sua posição de Senhor para que ele se torne ou para que nós nos tornemos o seu amigo. Pelo contrário, nós é que somos elevados da posição de servo, da posição de criaturas, para a posição de filhos e filhas e de amigos ou amigas de Deus, por meio em Cristo. Ou seja, nós nos tornamos amigos de Cristo, porque Cristo nos eleva a esta condição. A quarta lição que nós tiramos na semana passada foi que fomos escolhidos para cumprir uma missão. Ou seja, Deus não apenas
Jesus não apenas nos redimiu para nos dar salvação, mas ele nos redimiu para compartilhar conosco uma missão e que nós devemos cumprir esta missão. A quinta lição que nós tiramos na semana passada foi que nossa missão é viver amando os outros e percebemos que Cristo demonstra que isso é santificação, ou seja, o fundamento da santificação é o amor. O solo onde a santificação acontece é o solo do amor. E nós percebemos isso claramente na fala de Jesus, mas também no apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, quando ele para de falar dos dons, doutrinar a igreja de Corinto sobre os dons, para ensinar sobre a santificação. O sexto e último ensinamento que nós tiramos na semana passada foi que se nossa vida for amor a Deus e amor ao próximo, nossas orações serão eficazes. Por quê? Porque nós percebemos que se nós passarmos a orar pensando no próximo, pensando na vontade de Deus, tudo aquilo que pedimos em nome do Filho ao Pai, ele nos concederá. Inclusive, esse ensinamento nós já tivemos em outras mensagens anteriores. Hoje, nós iremos meditar sobre, repita comigo aí, odiados pelo mundo. Então, hoje nós iremos iniciar, nós não terminaremos hoje. Se você perceber, essa mensagem vai do capítulo 15, verso 18 ao 27, mas hoje nós iremos até o verso 21. Iremos iniciar essa mensagem que tem como tema odiados pelo mundo e nós iremos aprender muito com o Senhor na noite de hoje acerca dessa temática. Pois bem, iremos iniciar a nossa mensagem ao Senhor, mais uma vez repetindo o versículo 18, que é o nosso verso inicial, que nos diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outro, me odiou a mim. Meus irmãos, é muito interessante o que Jesus está dizendo pelo significado de cada palavra nessa frase, ou nesse verso. Se o mundo aí que Jesus está falando, não é o universo criado, não é a criação, digamos assim, inanimada, não é a natureza, mas são as pessoas que constituem o mundo, pessoas cujos seus valores, crenças e costumes são distintos e rebeldes quanto à vontade de Deus. Então Jesus está pensando aqui naquele tipo de pessoa que é rebelde à sua vontade. E Jesus diz, se essas pessoas, se o mundo vos odeia aí, claro, é a aversão para com, ou seja, é a aversão para com os discípulos e as discípulas de Jesus. E Jesus continua, sabei que primeiro, veja, Jesus estabelece um advérbio de tempo aí, dizendo que antes de outro naquele tempo, ou seja, antes de o mundo, das pessoas odiarem aos discípulos, Jesus vai dizer, o mundo, as pessoas odiaram a ele. Né, meus irmãos? Então, antes dos discípulos saborearem, experimentarem a perseguição, o ódio que ainda viria sobre os discípulos, Jesus já havia saboreado aquele ódio. E o que eu acho interessante aqui, meus irmãos, é o contexto que Jesus fala isso. Veja, nós estudamos na semana passada a temática de que a santificação é o amor ao próximo, e Jesus vinha falando sobre o amor. Jesus vinha falando sobre a prática do amor. Jesus estava contrapondo drasticamente duas possibilidades de prática, ou duas possibilidades práticas. Primeiro era a possibilidade prática que os discípulos deveriam viver, que era a prática do amor. Mas, por outro lado, quando ele inicia esse verso 18, trazendo uma nova temática, não mais a temática da ação dos discípulos, mas a temática da resposta do mundo, Jesus estabelece o ódio, que é exatamente o oposto do amor.
Ou seja, aqueles que foram convocados para o amor, os que vivem amando uns aos outros, ao mesmo tempo devem saber com toda clareza que precisam viver no mundo de ódio, porque é somente assim que o mundo pode tratá-los. Então vejam, meus irmãos, que Jesus estava já preparando os discípulos para a empreitada que eles haveriam de ter ou de viver quando fossem definitivamente enviados por ele ao mundo. É muito claro que, ainda que não de forma explícita, mas está reverberando aqui outra fala de Jesus que diz: eu vos envio como ovelhas em meio dos lobos. Né? Então, a razão de Jesus expor esta realidade tão contrária ao ensinamento que Jesus acabara de dar aos seus discípulos é porque ele os enviará ao mundo para cumprirem a sua missão. Portanto, meus irmãos e irmãs, os discípulos precisavam saber como o mundo os receberia. E nós também devemos ter plena ciência, meus irmãos e irmãs, que nem sempre seremos recebidos pelo mundo com louvor, com gratidão, com amor ou com palavras carinhosas. Assim como os discípulos e que o próprio Cristo, nós também, em algum momento da nossa caminhada, seremos recebidos com ódio. Os discípulos foram escolhidos, designados e fariam obras maiores do que a de Cristo. Mas a pergunta é: como o mundo responderia a isso? E a primeira resposta do mundo à existência dos discípulos, à existência da igreja e ao serviço da igreja, Jesus Cristo diz, é o ódio. E esse ódio, segundo a própria palavra de Jesus, será um ódio assustador. Isso fará surgir nos corações dos discípulos a seguinte preocupação: qual a causa desse ódio? Será que a causa desse ódio somos nós e os nossos erros? É possível que nós, como igreja contemporânea, também estejamos em algum momento fazendo a mesma pergunta. Por que será que a igreja, que mesmo com as suas falhas inerentes ao homem que é pecador, ao homem que erra, ao homem que está sujeito ao erro, mas que tem tentado servir ao mundo com todo amor, com toda graça, será que a resposta odiosa do mundo virá sobre nós, ou tem vindo sobre nós, por causa daquilo que nós fazemos ou por causa dos nossos erros? Pois bem, Jesus estabelece aqui duas razões para a resposta odiosa do mundo. A primeira razão é porque o discípulo ou a discípula de Cristo não é deste mundo. E nós veremos isso no versículo 19. Mas a segunda razão, meus irmãos, é porque o discípulo e a discípula de Cristo pertence àquele a quem o mundo odeia, que é Jesus Cristo. Nós veremos isso nos dois versos finais. Então, o ódio do mundo procede do reino maligno de Satanás. Ele odeia tudo que diz respeito a Deus, todas as suas obras, todos os seus planos e, consequentemente, a igreja de Cristo, que é propriedade do Senhor, que o Senhor está preparando, adornando para o dia do seu casamento, que será a sua segunda vinda. Todas as obras, todos os planos de Deus são para o maligno alvo da sua malignidade. Esta é uma realidade, meus irmãos, que não pode ser modificada. É uma realidade estabelecida já pelo próprio Cristo. O mundo odeia a igreja do Senhor. Então não se surpreenda se hoje, amanhã ou em qualquer momento da sua vida você ouvir palavras odiosas contra você, contra a igreja e contra o Senhor. Cristo já havia nos advertido sobre isso. E para a gente ter plena consciência disso, basta a gente olhar o livro de Atos. Porque no livro de Atos nós temos inúmeros relatos de perseguição já na igreja embrionária, na igreja primitiva. Por exemplo, Atos capítulo 7, versos 54 ao 60, o 8, do 1 ao 3, o 14, do 19 ao 28,
o 16, do 19 ao 26. Também, se olharmos para o livro da revelação final, o livro de Apocalipse, nós veremos que no 5º selo está lá a morte dos crentes que testemunhavam da palavra do Senhor e que agora estão debaixo do altar de Deus clamando por justiça. Se nós olharmos também Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 14, a perseguição estabelecida sobre as duas testemunhas, e nós entendemos que as duas testemunhas ali são os remanescentes finais da igreja. Também, se nós estudarmos as perseguições ao longo da história, nós veremos o quanto a igreja de Cristo sofreu e tem sofrido perseguições. E hoje, meus irmãos, nos países fechados, nós também temos muita perseguição ao Evangelho. E, finalmente, outro relato que nos dá prova suficiente do quanto a igreja será perseguida já é a perseguição nos países ocidentais. Ainda que não seja uma perseguição física, meus irmãos e irmãs, mas tem sido uma perseguição contra os princípios e valores do cristianismo, contra tudo aquilo que Cristo estabeleceu como paradigma moral e ético para a nossa vida, para o nosso testemunho. Nós já estamos sofrendo perseguições nessas áreas. Mas, meus irmãos, o fato de o mundo haver odiado a Jesus, e de que esse ódio estivesse presente quase desde o início do seu ministério público e nunca se extinguiu de todo, fica evidente também em passagens onde o próprio Jesus descreveu essa perseguição. João capítulo 1, versículo 5, verso 10 ao 11. João capítulo 3, versículo 11. João capítulo 5, verso 16, o verso 18, verso 43. João capítulo 6, 66. João capítulo 7, verso 1, 30, 32, 47 ao 52. João capítulo 8, 40, do 44 ao 45, o 48, o 52, o 57, o 59, João 9, 22, João 10, 31, 33 e 39, João 11, 50 e 57, João 12, do 37 ao 43. Vejam quantas referências nós apresentamos exclusivamente do Evangelho de João, que demonstram a perseguição do mundo à pessoa de Cristo. Mas, como eu falei anteriormente, Jesus continua explicando a razão deste ódio, e é o que nós veremos no versículo 19, que diz o seguinte: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Meus irmãos, Jesus diz que se os discípulos fossem, a ideia de for aqui, de for, se tivessem a qualidade de ser, ou seja, se os discípulos tivessem a mesma essência do mundo, a mesma origem do mundo, das pessoas que são mundanas, as pessoas que constituem o mundo, a gente já falou disso, com os valores, crenças e costumes distintos e rebeldes à vontade de Deus. Então, se os discípulos fossem iguais a estas pessoas, essas pessoas, o mundo, amaria o que era seu, ou seja, essas pessoas teriam afeto pelos discípulos, porque os discípulos se acomodariam ao estilo de vida dessas pessoas. Haveria uma harmonização entre o estilo de vida mundano e o estilo de vida cristão. Logo, elas amariam em vez de odiarem os discípulos. Mas Jesus continua: como, todavia, não sois do mundo, ou seja, vocês não fazem parte dessas pessoas ou desse tipo de pessoa que é contrário, rebelde à vontade de Deus, pelo contrário, dele vos escolhi. Jesus está dizendo de que uma vez por todas arrancou os seus discípulos desse mundo, dessa vivência apartada da vontade de Deus.
Jesus continua, por isso o mundo vos odeia. E a ideia aqui, meus irmãos, de odiar é um ódio ativo. Meus irmãos, não é um ódio passivo, no sentido de que somente quando nós, de alguma forma, atingirmos, incomodarmos, causarmos algum constrangimento, alguma situação conflituosa para eles, é que eles reagirão contra nós com ódio. Não. A ideia aqui é que eles nos odiarão, a igreja, e nos odiarão ativamente. Então, Jesus está dizendo que se nós tivéssemos a mesma origem espiritual que o mundo tem, ou seja, se nós tivéssemos em nosso interior um caráter adâmico, né, com a nossa natureza caída, assim como o mundo tem, eles teriam afeto por nós, eles teriam estima por nós e não ódio. A implicação aqui, meus irmãos, é que definitivamente Jesus quer mostrar que nós não somos do mundo. Texto que Jesus, ou verdade que Jesus vai trabalhar com mais cuidado lá no capítulo 17, que nós chegaremos em algumas semanas. Precisamos, então, meus irmãos, ter muito equilíbrio quando pensarmos sobre qual deve ser o envolvimento da igreja com o mundo. Isso aqui, meus irmãos, deve ser objeto de muita reflexão por parte da igreja. Qual deve ser o envolvimento da igreja com o mundo? Porque se, por um lado, devemos estar no mundo desempenhando nossa missão, né? A gente viu no verso 16 que ele disse que nos escolheu e nos designou para que nós fôssemos e cumpríssemos a nossa missão no mundo. A grande comissão também vai falar disso, Mateus 28, Marcos 16. Então nós temos que estar no mundo de alguma forma para cumprir a nossa missão, inclusive inseridos nas várias esferas sociais. Nós devemos estar na medicina, na academia, nos centros de história, sociologia, antropologia, educação, na ciência, na política. Nós devemos estar inseridos em todas as esferas sociais para ali cumprir a missão da evangelização, da propagação do reino de Deus e das virtudes desse reino. Mas, por outro lado, devemos nos separar de todas as manifestações sociais pecaminosas. Meus irmãos, percebam a dificuldade nisso. Percebam o quão é bem sutil a divisão entre uma coisa e a outra, ou o quanto deve ser, meus irmãos, bem elaborada a nossa vida prática, para conseguirmos atender a estas duas demandas. Ao mesmo tempo, estar inserido na sociedade, nas esferas sociais, testemunhando de Cristo, mas ao mesmo tempo está separado de tudo aquilo que é pecado nas esferas sociais. Essa reflexão, ou melhor, se não fizermos essa reflexão, podemos cair em dois extremos. Primeiro extremo, uma profanação da vida cristã em nome da socialização. Meus irmãos, talvez esse extremo já esteja sendo vivido pela Igreja do Senhor em nosso país, Brasil, em nome de um politicamente correto, em nome de uma convivência agradável, em nome de uma convivência amorosa, estarmos nos envolvendo tanto na esfera social que estejamos abrindo mão de princípios bíblicos norteadores da nossa fé. Mas nós não temos apenas esse extremo, que já é um extremo penoso para nós lidarmos. Mas também tem um outro extremo, que é um isolamento social em nome da santificação. Isso foi o que a igreja viveu por muito tempo, construção de monastérios, aqueles grupos religiosos pequenos, como por exemplo os essênios no período de Cristo, e pode ser também uma tendência nossa, não querer
nos relacionar com a sociedade, com as esferas sociais, com a cultura, em nome de um isolamento santificador. É claro que falar de isolamento nos dias de hoje nem está tão difícil para nós, porque a gente já vem vivendo um isolamento aí há quase 15 dias, né? Mas nós não devemos vivenciar um isolamento em nome da santificação. Portanto, devemos estar presentes na sociedade, que é o que Jesus trabalha lá, vai trabalhar inclusive no capítulo 17, sobre a ideia de estar no mundo, mas guardando a sobriedade de não nos contaminarmos, nem deixarmos de cumprir nossa missão, que é o que Jesus está trabalhando aqui e trabalha lá, como não são do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aqueles discípulos, tirando Judas, que já havia partido, não eram mais do mundo. Entretanto, a razão pela qual eles não são do mundo não reside nos discípulos, assim como não reside em nós. Não fomos nós que nos separamos do mundo, nem eles. Ao contrário, é que do meio do mundo de trevas, o Senhor havia escolhido esses homens para si. Meus irmãos, é isso que Jesus continua fazendo hoje com homens e mulheres e fará até o fim do mundo. Mesmo em dias da Covid-19, Jesus continua salvando pessoas ao redor do mundo. Você acredita nisso? Você acredita que Deus tem usado agora a igreja nas redes sociais para alcançar pessoas que antes não iam a um prédio, a um templo, a uma igreja física para ouvir a palavra do Senhor? Você acredita nisso? Você acredita que as igrejas invadiram agora as redes sociais, não mais para ficar discutindo bobagens como política, não que política seja bobagem, mas ficar discutindo é uma bobagem nas redes sociais, mas ficar discutindo política ou postando exclusivamente ou somente fotos e coisas desse tipo. Mas agora a igreja está nas redes sociais cultuando, pregando a palavra, ensinando, dando aula, vivenciando a sua prática interna de forma agora externa e a nível global. Nós não temos nenhuma noção, ou talvez tenhamos, de onde uma live como essa, ou a live da Escola Bíblica de manhã, ou aquela mensagem em áudio que está sendo enviada diariamente pode chegar. Na realidade, eu queria surpreender vocês. Vocês sabiam que já tem pessoas ouvindo aquelas mensagens do podcast, do SoundCloud e do Deezer na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos? Vocês sabiam disso? Pois é, nós descobrimos isso através de um relatório interno. Ou seja, as mensagens das igrejas, de uma forma geral, estão voando no mundo e alcançando corações que antes, quando nós estávamos reclusos no prédio, vivendo para o prédio, trabalhando para o prédio, essas pessoas não alcançavam a mensagem do Senhor. A obra, meus irmãos, que Jesus tem em mente aqui, ela não se refere à eternidade, mas ao tempo. Quando Jesus está dizendo que escolheu esses homens, Jesus está falando do tempo. O que Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, verso 30, trabalha com a palavra chamou. Chamou lá é a ideia de quando aquilo que Deus tinha preparado na eternidade aconteceu num determinado dia na minha história, na sua história e na história de todo aquele e aquela que é convertido pelo Senhor ao Evangelho. E isso, meus irmãos e irmãs, acontece diretamente por Jesus, como em alguns casos, quando ele mesmo chamou. Lembra que ele chamou os discípulos, né? Então, ele chamou Zaqueu. Então, em alguns momentos, foi o próprio Jesus que fez o chamado. Quando lá em Mateus 18, do 20 ao 30, ele chama as multidões a ele. Mas esse chamado também acontece de forma indireta pela instrumentalidade de qualquer outro discípulo ou discípula de Cristo quando está transmitindo a sua mensagem, quando está pregando. Então, esses homens foram tirados do mundo para o reino de Deus. Meus irmãos, a gente jamais deve diminuir o significado do que eu acabei de dizer aqui. Vou repetir e depois citar um texto para você entender o que eu quero dizer. Jesus
Quando diz que escolheu os seus discípulos do mundo, significa que ele tirou, a ideia é arrancar mesmo com a raiz, arrancou-os do mundo para plantá-los no seu reino. E é isso que Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, quando Paulo diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A ideia, meus irmãos, é exatamente aquela de um jardineiro que cava uma cova ao lado de uma planta ou de uma árvore para poder tirar a árvore com tudo que ela tem, com tudo que é dela, suas raízes, e plantar em outro solo, de forma que aquela árvore não seja afetada pelaquela transposição. Meus irmãos, é isso que Jesus faz hoje, fez ontem e continuará fazendo até o seu retorno. Foi isso que ele fez com você, foi isso que ele fez comigo. Ele nos arrancou do mundo, ele nos arrancou desse tipo de vida, de ódio à vontade dele, de não recebimento amoroso do seu amor, e nos plantou num solo onde nós frutificaremos, porque é o solo do Senhor. E é como ele disse no capítulo 15, no seu início, ele nos enxertou numa videira frutífera, numa videira com vitalidade. E é por isso que nós frutificamos. Ah, meu irmão, minha irmã, ele tirou você do império das trevas e colocou você no reino do Filho do seu amor. Glória a Deus por isso. E o ato, meus irmãos e irmãs, que se passou no tempo, baseou-se num ato que aconteceu na eternidade, que é também o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 4, quando ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, esse escolher de Cristo que acontece em nossa história, marcando a nossa vida, aquele dia que nós dizemos: ali eu me converti, ele aconteceu primeiramente na eternidade, para depois cumprir-se em nossa história. Esse ato de amor purificador tornará esses homens, os discípulos de Cristo, diferentes do mundo, o que também deve acontecer conosco. A própria existência desses homens, o próprio modo de vida, até a conversação desses homens, assim como o testemunho global de suas vidas, meus irmãos, constituem uma acusação contra o mundo dos perversos, seja lá em qual grau fosse naquele tempo que Jesus estava dizendo isso. Meus irmãos, essa é outra reflexão que a gente precisa fazer. Será, meus irmãos, que a igreja brasileira ainda evidencia essa diferença de vida entre ela e o mundo? Será, meus irmãos e irmãs, que a nossa vida é diferente da vida das pessoas que não creem em Deus? Será que a nossa conversação, os nossos assuntos, o nosso linguajar, a forma como tratamos os assuntos corriqueiros do nosso dia a dia, será que isso é diferente das pessoas que são rebeldes a Deus, que não conhecem a vontade de Deus? Será que o nosso testemunho, meus irmãos, tem manifestado as virtudes do reino de Deus, ou tem se harmonizado, se acomodado aos testemunhos das pessoas que não conhecem a Cristo? Isso é uma grande reflexão que devemos fazer em nossos dias, meus irmãos e irmãs. Mas, além disso, o mundo também havia perdido os discípulos. Eu costumo dizer, e eu não digo sozinho, certa vez ouvi isso também do ilustre teólogo e pastor D. A. Carson, que quando nós nos convertemos, nós adquirimos para nós inimigos que antes nós não tínhamos. Antes de Cristo, você não tinha que lutar contra a sua carne. Você fazia a vontade dela. Tudo que ela desejava, você trabalhava para que aquilo fosse realizado.
Você não precisava lutar contra o mundo, uma ideologia, uma filosofia de vida anti-Deus, contrária aos princípios de Deus. Você vivia esta própria filosofia. Antes de Cristo, você não precisava lutar contra as forças do mal. Você não vivia a tal batalha espiritual. Porque, afinal de contas, você servia ao reino das trevas. Mas quando você vem para Cristo, quando você é atraído por Cristo e você adentra o céu, ainda que vivendo aqui, você está nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Então, quando você passa a ter esse tipo de vivência, meus irmãos, o mundo reclama, porque o mundo perdeu mais um súdito. O mundo perdeu mais um servo, mais uma serva. Então, por isso, o mundo quer, de todo jeito, trazer você de volta para ele. Então, essa também é uma razão, meu irmão, minha irmã, porque o mundo nos odeia. Por isso que o mundo também odiava Jesus. O mundo também odiava os seus discípulos. E é de se esperar que o mundo também nos odeie. Se nós vivermos à luz da palavra de Deus, pode ter certeza, nem que seja uma fala, nem que seja aquele olhar sarcástico, nem que seja aquela ironia, você vai ouvir da parte das pessoas que não creem em Deus. Porque assim como o mundo odiou a Cristo, o mundo também nos odiará. Esta é a primeira razão. O discípulo de Cristo é odiado ou sofre ódio porque ele não é deste mundo. Mas a segunda razão, meus irmãos, desse ódio, vem no verso 20, que nos diz exatamente o seguinte: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Meus irmãos, Jesus começa o verso 20 dizendo: lembrai-vos. Lembrai-vos aqui não é aquele conselho. Olha, eu acho bom vocês se lembrarem. Não. Lembrai-vos aqui é uma ordem. Lembrai-vos de quê? Da palavra que eu vos disse. E disse aqui é aquele verbo contínuo, ou seja, da palavra que eu vos venho dizendo. Jesus avisou isso desde o início do seu ministério e reforçou isso, nós veremos onde. O que é que Jesus diz? Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo, aqui a ideia escravo é doulos, maior do que seu senhor Quírios. Se perseguiram a mim, ou seja, se estão e sempre estarão me perseguindo, também, a ideia do também aqui é ênfase, perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, a ideia é a mesma, guardaram e sempre guardarão a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus está citando aqui João capítulo 13, versículo 26, que, se os irmãos lembram, é exatamente aquele texto onde Jesus ensinava sobre a lição de humildade, que nos diz assim, João 13:16: em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O significado desse texto, quando Jesus, no início da ceia, né, vocês lembram lá, a gente já passou por isso, no início da ceia, Jesus passa para os seus discípulos, é que um servo não deve se considerar isento da obrigação de prestar serviço no espírito de humildade. Ou seja, a lição de Jesus lá era: sejam humildes, porque aquele que for humilde servirá ao outro. Então a lição é: sejam humildes. Mas aqui no presente contexto, a lição não é sejam humildes, embora que a humildade também faz parte da lição contida nesse texto. A lição aqui significa que um servo não deve se considerar imune às perseguições.
Então Jesus está usando aqui um artifício literário dos judeus chamado litotes, que são afirmações mediante negações. Então Jesus, quando ele está dizendo um servo não deve se considerar maior do que o seu senhor, Jesus está querendo dizer o seguinte: se o senhor é humilde, também o servo certamente deve ser. Foi o que ele disse em João 13,16. E aqui, se o senhor é perseguido, também o servo certamente o será. É isso que Jesus está dizendo. Portanto, ele conclui dizendo: o que acontecer comigo, também acontecerá com vocês. Se me perseguiram, também perseguirão. Se me ouviram, também o ouvirão. Porque, meus irmãos, é claro que nem todas as pessoas que ouviram a Cristo perseguiram a Cristo. Os próprios discípulos foram pessoas que ouviram a mensagem do Cristo. Mas não apenas ele. Tudo indica que em torno de 500 pessoas, até a ressurreição de Cristo, já estavam seguindo a Cristo. Tudo indica que lá em Atos, quando o Espírito Santo foi derramado, havia 120 pessoas reunidas, unânimes em oração. Então, nem todas as pessoas que ouviram a pregação de Cristo rejeitaram a pregação de Cristo e perseguiram a Cristo. Da mesma forma, e eu acho que de certa maneira isso é um consolo para nós hoje, se por um lado nós teremos perseguição, e já temos perseguição, por outro lado Jesus está dizendo que em meio à perseguição nós pregaremos e pessoas serão convertidas por nossa pregação. Meus irmãos, eu acho que isso deve ser um dos maiores frutos da vida cristã. Eu falei, acho que semana passada, vou repetir, Joseph Smith, num dos seus livros, acho que é Clamor do Mundo, ele trabalha essa ideia de que quando nós chegarmos no céu, Cristo mostrará para nós o resultado do nosso trabalho. E eu fico pensando que se de fato isso for verdade, não há nenhuma comprovação lógica, ninguém chegou lá e voltou para nos contar, mas se isso acontecer, já pensou, meus irmãos, você chegar lá no céu e se surpreender de que várias pessoas que você pregou o evangelho, que você achou que aquela semente não ia vingar, vingou, e elas estão no céu porque você perseverou em cumprir a sua missão? Que fruto glorioso! Mas Jesus continua, e Jesus agora nos apresenta o versículo 21, que é o verso final da nossa mensagem de hoje, que diz: tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Aqui Jesus dá a segunda razão pela qual o mundo há de perseguir os seus discípulos e as suas discípulas. Mas Jesus diz o seguinte: tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Irmãos e irmãs, preste atenção. Enviar aqui é aquele verbo de uma ação contínua, de uma ação única e contínua. Enviar aqui significa, então, que Jesus foi enviado de uma vez por todas e que ele nunca retrocederá, tanto da sua missão, que é continuar salvando, como daqueles ou daquelas que ele já salvou, que é o que nós chamamos de perseverança dos santos. Ou seja, Jesus veio ao mundo para salvar, e todos aqueles e aquelas que ele salvou, tem salvado e salvará até o fim, permanecerão até o fim, porque Jesus não muda nos seus propósitos. E porque o Senhor também não muda nos seus planos. Toda perseguição, meus irmãos e irmãs, que o mundo, que as pessoas fazem aos discípulos de Jesus, fazem isso por causa de Cristo. Pois o nome de Cristo e o próprio Cristo está em nós. Nós carregamos isso.
É claro que Jesus não está pensando aqui na perseguição por desvios morais, porque é possível que pelos nossos erros a gente também sofra perseguições. Mas o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que pelo simples fato de carregarmos o nome de Cristo, tanto na proclamação desse nome, quanto no testemunho público desse nome, nós seremos perseguidos. É por esta razão, meus irmãos, que Ele nos enviou um auxílio tão grande, que é o Espírito Santo dele, que é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos fortalece. Quem é que você acha que fortalece aqueles irmãos nas igrejas perseguidas, onde eles precisam escolher entre suas vidas ou o Evangelho? De onde vem graça tamanha, capaz de um pai abrir mão do seu filho para ficar com Cristo? De onde você acha que vem força tal, capaz de uma criança dizer a seu pai: não, pai, não negue a Jesus, porque eu não o negarei, eu morrerei crendo nele, professando o seu nome? De onde você acha que vem essa força, meu irmão e minha irmã? Essa força vem do nosso auxiliador, do nosso ajudador, do nosso Consolador. Espírito Santo é o seu nome. Então é Ele quem nos ajuda em meio às perseguições. É Ele quem nos dará sabedoria para responder de forma correta aos nossos perseguidores. Meus irmãos, a razão das pessoas odiarem a Cristo e tudo que procede de Cristo é o fato de que elas não conhecem a Cristo. Como eu já disse semana passada, quando eu não conhecia Cristo, eu também perseguia meus amigos que haviam se convertido a Cristo. Não conhecer a Cristo é uma cegueira tão grande, que nos impede de conhecer o Criador dos céus e da terra. Quem conhece o Filho, diz Cristo, conhece o Pai. E em vez de perseguir o Filho ou os discípulos dele, se unem tanto a Cristo quanto aos seus discípulos em amor a Deus. Meus irmãos, é possível que muitas pessoas hoje, declarem até amor a Deus. Isso é verdade. Mas elas declaram amor a Deus somente quando Deus proclamado se encaixa na concepção delas. É quando o Deus anunciado entra na caixa do Deus do ouvinte. E por isso elas dizem: eu amo esse Deus. Eu tenho esse Cristo no meu coração. Mas, meus irmãos, não é amor ao Deus que diz quem é, mas é amor ao Deus que elas criaram em suas mentes, ao Deus segundo a sua imagem e semelhança. Porque o mundo, de fato, anda na contramão de Deus, da mensagem do Senhor. Mas nós não devemos esmorecer, devemos continuar cumprindo a nossa missão, porque o Espírito Santo há de nos ajudar, inclusive em tempos de isolamento social, como o Covid-19. Que lições nós tiramos hoje para a nossa vida prática? Primeira lição, meu irmão, minha irmã: as pessoas odeiam os discípulos e as discípulas de Cristo por causa de Cristo. Ter Cristo significa ter perseguição. Eu não consigo entender, meus irmãos, esse evangelho da prosperidade e esse evangelho coach pregado por pastores jovens aí nas redes sociais, inclusive no Facebook, que fala de um evangelho sem perseguição, sem luta, sem inimigos. Eu não consigo enxergar sequer isso em nenhuma página do Novo Testamento. Porque para onde eu olho no Novo Testamento, meus irmãos, é a realidade de que seguir a Cristo é andar nas pisaduras do nosso Salvador. Então tome essa lição para você nessa noite.
Seguir a Cristo é ser bem-aventurado, é ser bendito, é ser feliz. É verdade, é fato. Há uma alegria interior que toma conta da nossa vida, que mesmo em meio a situações de calamidade como essa, há gozo em nosso coração, a esperança, a consolo, a conforto, a segurança, a verdade, há promessas imutáveis sobre nós. Mas tudo isso vem ao nosso coração em meio à crise, em meio à perseguição. Porque ter Cristo, o Cristo de dores, é sofrer dores, é andar o seu caminho de sofrimento. Segunda lição que nós tiramos para a nossa vida hoje é que as pessoas odeiam os discípulos e as discípulas de Jesus por ter um tipo de vida diferente. Meus irmãos, será que a nossa vida, repito, é tão diferente da vida das pessoas que não creem a Cristo a ponto de sofrermos perseguição? Talvez seja um motivo de nós nos incomodarmos se a nossa vida não estiver gerando perseguição, irmãos e irmãs. Claro que eu estou falando aqui no sentido de sermos perseguidos pelas virtudes do reino de Deus que estão impregnadas em nossa vida. Será, meus irmãos? Mas fiquemos cientes de que se vivermos a verdade de Deus, as pessoas nos perseguirão. Terceira lição que nós tiramos para a nossa vida hoje é que as pessoas odeiam os discípulos e as discípulas de Jesus, porque eles e elas demonstram ser de outro mundo, demonstram ser de outra vida, de outra existência, que agora é a existência do reino de Deus. Nós não somos mais filhos e filhas de Adão, nós somos filhos e filhas em Cristo Jesus. Filhos e filhas de Deus, peregrinos dessa terra, estamos nela, mas não somos mais dela. Não pertencemos mais a ela, às concupiscências dela, aos desejos dela, ao caminho dela, andamos na contramão. Estamos caminhando no deserto, mas não somos do deserto. Nossa morada celestial é Canaã, a nova Jerusalém que há de descer adornada do céu por Deus, para a nossa habitação segura. Mas elas nos odiarão se nós demonstrarmos a vida de Cristo, portanto, outra vida, uma vida de outro mundo, a vida do mundo de Deus. Quarta razão e lição que nós tiramos hoje é que as pessoas odeiam os discípulos e discípulas de Jesus porque elas não conhecem a Deus. É claro que essa é a principal razão. Porque o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam algo tão latente, algo tão visível, que é a glória de Deus, que é a glória do Evangelho de Cristo. Eles não conhecem a Deus, por isso que nós devemos anunciar a sua palavra, por isso que nós devemos orar, interceder, e em tempos como esse, onde as pessoas que não têm Cristo, não têm esperança, devemos ter sempre uma palavra de esperança em Cristo Jesus, em nossos lábios, em nosso coração, para levá-las aos pés de Cristo, aos pés da cruz, onde há consolo, vida e luz. Quinta e última lição, meus irmãos. Assim como em meio à perseguição, as pessoas ouviram a Cristo, mesmo com perseguição, elas também te ouvirão. Por isso não cesses de falar. Fale da palavra de dia e de noite. Fale no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, em qualquer plataforma que você esteja usando. Fale nos e-mails, fale no WhatsApp, fale a tempo e fora de tempo, fale pessoalmente, fale sem ser pessoalmente, virtualmente, fale da palavra de Deus, porque o cumprimento do propósito dela não depende de nós, depende do Senhor. E ele diz que a palavra dele não volta vazia, meu irmão. Essa é a maior demonstração de amor que a igreja pode dar por alguém num momento como este. É falar da salvação em Cristo Jesus. Porque a Covid está aí
pode chegar um tratamento ou não, pode chegar uma vacina ou não, muitos morrerão, é verdade, estão morrendo, mas ela passará. Mas há uma epidemia ou uma pandemia que não passará, ao menos que Cristo, o sangue de Cristo, seja aspergido no coração dos incrédulos, que é o pecado. Então, meus irmãos e irmãs, que cumpramos a nossa missão, professemos a sua palavra, porque em meio à perseguição, Cristo abrirá os olhos dos incrédulos e eles verão a luz como eu e você um dia a enxergamos. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos continuar seguindo o nosso Mestre, que demonstrou fidelidade à missão e amor aos perdidos, enquanto sofria a mais brutal de todas as perseguições. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você estiver assistindo essa live, mas ainda não se rendeu a Cristo Jesus, quem sabe hoje não seja a noite ou o dia que Ele esteja te chamando pelo teu nome, para que você passe a amar a Deus em vez de continuar odiando Ele e a sua palavra. Curve-se diante de Deus e professe fé nele nesta noite, porque a palavra de Deus promete que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, iremos nesse momento continuar com os nossos dízimos e ofertas. Nós teremos uma canção novamente com o nosso irmão Edilson para louvarmos ao Senhor. Mas eu quero, antes de tudo, apresentar para vocês aqui as nossas contas, que nós estamos utilizando agora nesse tempo de isolamento para fazermos a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Nós temos aí a conta do Bradesco, que é em nome da igreja, com o nosso CNPJ. Nós temos aí uma conta no Banco do Brasil, em nome da nossa irmã Bárbara Letícia. Se você precisar do CPF dela para fazer uma transferência, você nos procura aqui em inbox. Você pode me procurar, José Bartolomeu, e eu compartilharei com você o CPF dela, assim como a conta na Caixa Econômica do nosso pastor Jefferson, que também, se você precisar, eu posso lhe fornecer aqui o CPF dele em inbox, tá bom? Então vamos agora louvar o Senhor. Sim, quero lembrar da importância de você continuar mantendo a sua fidelidade em dia. Nós só temos estes recursos para a manutenção da nossa igreja, instituição, e também dos nossos missionários, Esse mês nós só alcançamos 40% dos nossos 100%, o que implica que de R$1.000 nós só alcançamos R$400, ainda restando R$1.000, ainda restando R$600 para completarmos o nosso compromisso missionário, e da igreja ainda nos resta em torno de 15% por aí para fecharmos os nossos compromissos do mês. Então contamos com a sua contribuição em nome de Jesus. Tu nascente ao poente, seja então louvado o nome do Senhor. Exaltado acima das nações, tem a sua glória se invadir.
deste céu. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Deus do pó levanta quem caiu, faz o pobre se assentar com o príncipe. Cura a mulher estéril, e ela faz alegre mãe de filho. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. No meu coração. Seu Deus e Pai, louvamos e bendizemos o teu santo e bendito nome. Te agradecemos por essa noite, por ter permitido, Senhor Deus, por mais um dia de vida, o sustento e a provisão em nossos lares, em nossa casa. Obrigado, Senhor Deus, por este culto, pela tua palavra, que por meio do teu servo que foi pregado nessa noite, Senhor Deus, o Senhor captou nossos corações, trazendo, Senhor Deus, a luz das Escrituras para nossas vidas, para que possamos praticá-las, Senhor Deus, e viver em conformidade com a luz dela. Então, muito obrigado também por este momento, Senhor Deus, que podemos nos ofertar ao Senhor. Outrora, Senhor Deus, que o Senhor provê nossas vidas, nosso trabalho, ainda que um momento tão difícil que estamos vivendo, Senhor Deus, mas temos alegria e temos a satisfação, Senhor Deus, de devolver aquilo que o Senhor tem provido em nossa vida. Muito obrigado por tudo. Continua abençoando, Senhor Deus, cada irmão que vem estar ofertando, que vem estar dizimando. Cuida também, Senhor Deus, da administração do povo, Senhor Deus, elegido pelo Senhor, segundo a tua vontade, Senhor Deus, para estar à frente, administrando todos esses recursos, Senhor Deus, que em tudo eles glorifiquem o teu santo e bendito nome, Pai.
É assim que eu oro ao Senhor e te agradeço por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Bem, irmãos, estamos nos encaminhando para o fim do nosso culto, né? E o conselho que mobiliza missões em nossa igreja mandou as contas para que você possa regularizar o compromisso missionário, e nós estaremos disponibilizando a partir de amanhã esses dados no seu WhatsApp, tá bom? Se você que não é da igreja sentiu o desejo do seu coração de fazer essa contribuição, você me procure em inbox José Bartolomeu, que eu vou enviar para você esses dados. Quero comunicar agora os avisos. Primeiro, lembrar você que todo dia de manhã nós estamos trabalhando para que você receba ou tenha disponibilidade de uma mensagem curta no Spotify, no Deezer, ou então na página do Facebook. Nós estamos com a série Seguros em Deus, no Salmo 91, né? E tem sido um tempo de muito consolo, de muito conforto da parte de Deus para os nossos corações. Então você deve estar acessando para se alimentar disso diariamente. Também queremos comunicar acerca do nosso culto de doutrina, quarta-feira, às 19 horas. Na última quarta nós trabalhamos pais e filhos, uma relação à luz da Escritura. Foi um tempo muito proveitoso na presença do Senhor, onde discutimos vários assuntos relacionados à educação. E nosso domingo de manhã nós teremos as nossas 2 salas de escola bíblica dominical, a Confissão de Fé, trabalhando o capítulo 27, que eu acredito seja o batismo ou é a ceia, não me lembro agora, e também trabalhando a próxima lição da revista da Escola Bíblica Dominical, domingo, às 9 horas, e domingo à noite, às 18h30, estaremos aqui novamente com o nosso culto. Por enquanto, não temos nenhuma alteração no contexto de nossas atividades, tendo em vista as orientações das autoridades públicas de saúde, tá certo? Já queremos avisar também que, em face do coronavírus, provavelmente nosso acampamento será suspenso para uma data mais à frente. O que você pagou, você não vai perder. Nós já investimos na granja e já combinamos com a proprietária de que em outro momento nós daremos outra data e ela reservará para nós, e nós faremos assim o nosso acampamento, o nosso retiro. Tá bom? Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele, né? Quero lembrá-lo como em nome de Jesus.
Deus, nós queremos louvar o teu santo nome, te agradecer por mais um culto que o Senhor nos concede nessa noite. Obrigado por cada irmão e irmã que pôde estar presente nesta live, aqueles que não puderam, mas que terão acesso a ela depois. Que o Senhor continue abençoando, que aplique a palavra nos nossos corações para não pecarmos contra ti. E que o Senhor, Deus, esteja nos fortalecendo nesse tempo, nos encorajando para que saiamos dessa situação de isolamento social ainda mais fortalecidos, desejosos de pregar a tua palavra, de viver a tua vontade e de honrar o teu santo nome. Por tudo isso, nós já te agradecemos e que o amor do nosso Deus e nosso Pai, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e o poder e o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Deus te abençoe, tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho. Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. A alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, estiver aflito, se lembre de quem Ele